Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à 12ª aula do curso Bíblico EAD. Nessa aula estaremos falando sobre regeneração e justificação. O meu nome é Matheus Bittencourt, eu sou seminarista pelo Seminário Batista Regular da Bahia. Eu fiz a aula número 11, a aula da semana passada, onde nós falamos sobre a encarnação de Cristo. Então, para que a gente possa introduzir essa aula de hoje, regeneração e justificação são duas doutrinas fundamentais para compreendermos a salvação. Poderíamos dizer que são subdoutrinas da doutrina da salvação, também conhecida como soteriologia. Então, quando a gente fala sobre regeneração e justificação, nós precisamos compreender, meus irmãos, que essas duas doutrinas elas fazem parte de uma doutrina maior, chamada salvação, chamada soteriologia. Soteriologia, né? Sotério significa salvação e logia significa estudo, né? Então, regeneração e justificação fazem parte do estudo da salvação. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre esses aspectos da salvação. Para fins didáticos, nós vamos separar a regeneração e justificação. A aula vai ser, o primeiro momento, falar sobre a regeneração, vamos falar tudo sobre regeneração. Depois que finalizarmos, vamos iniciar falando da justificação. Gente, é importante vocês entenderem que nós aprendemos esses assuntos separadamente, mas do ponto de vista prático, acontecem simultaneamente. Ao mesmo tempo que ocorre a regeneração, também ocorre a justificação. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que eu não vou ler aqui, mas os irmãos têm acesso a esses textos, nós descobrimos que Deus criou tudo perfeito, tudo santo, e ele concedeu ao ser humano uma lei justa. Deus fala lá para Adão, em Gênesis capítulo 2, que no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então o homem se rebelou contra o seu Criador e o ser humano desobedeceu os nossos pais e recebeu a maldição do pecado. Isso está descrito em Gênesis capítulo 3, que é o texto que fala sobre a queda da humanidade. A humanidade, consequentemente, possui 3 necessidades básicas após a queda dos nossos pais. A primeira necessidade do ser humano é reconciliar-se com Deus. O homem tinha um relacionamento perfeito, tinha comunhão plena com Deus, e por conta do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Então, a primeira necessidade básica do ser humano é ser reconciliado com Deus. A segunda necessidade do ser humano é ser transformado moralmente para não se rebelar de novo. A terceira necessidade que o ser humano tem é que todos os efeitos do pecado sejam revertidos e sejam plenamente vencidos. Ou seja, por conta do pecado, nós temos diversos problemas, tanto no nosso relacionamento com Deus, nos tornamos inimigos de Deus, e por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos uns dos outros. Precisamos lembrar que todos os problemas que existem entre marido e mulher, irmão e irmã, no meio da sociedade, todos os problemas, todas as mazelas sociais ocorrem em decorrência do pecado, são os efeitos da queda do ser humano. E somente com a restauração plena que nós conseguiremos definitivamente resolver esses problemas. Quando Deus tratou do pecado de nossos pais, ele prometeu que iria resolver o problema do pecado por meio do descendente da mulher. Esse texto aí de Gênesis capítulo 3, verso 15, é um texto fundamental. É a partir desse texto, essa é uma promessa embrionária, é a primeira menção na Bíblia em que o Messias é prometido. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí é Deus falando com a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus faz a promessa de que enviaria um descendente da mulher, uma pessoa que iria resolver plenamente
o problema do pecado. Então, essa promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela se expande ao longo da Bíblia. A gente, gradativamente, com o aumento da progressão da Escritura, a Bíblia vai revelando quem é esse descendente da mulher. Então, essa promessa foi a esperança de todos os fiéis do Antigo Testamento. Tem todas essas referências, Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías 53, versículo 1 ao 12, Miqueias capítulo 5, verso 2. Eu te indico que nesse momento do vídeo, você dê uma pausa, abra a sua Bíblia, leia todas essas referências e após fazer a leitura de todas essas referências, continue o vídeo de onde a gente está, ok? Ao lermos essas profecias, descobrimos que a identidade do descendente da mulher é um ser que é tanto humano quanto divino, como vimos na lição 11. Na lição passada, onde nós falamos sobre a encarnação de Cristo, eu falei que quando Cristo veio a esse mundo, ele assumiu tanto a natureza humana e permaneceu tendo a sua natureza divina. O Senhor Jesus Cristo tem duas naturezas. Então, se você não viu essa lição, volte para a lição 11, para que você tenha uma compreensão mais abrangente do que nós estamos falando nesse momento. Entender a lição 11 é fundamental para você entender essa lição. Então, o que é a regeneração, finalmente? A regeneração é um meio pelo qual os problemas de Gênesis 3, que nós estamos comentando, são resolvidos. É por meio da regeneração que esse problema é resolvido. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre regeneração. A regeneração é uma obra realizada por Deus na vida humana. Primeira definição. O ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é tornada santa. A segunda definição. Esta conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós sem qualquer contribuição da nossa parte. Ou seja, quando nós estamos falando de regeneração, nós estamos falando de novo nascimento. Ser regenerado é ser convertido, é ter nascido de novo. Regeneração é gerar de novo. Nós somos gerados novamente em Cristo Jesus. E a regeneração é uma obra realizada por Deus. Não somos nós que nos regeneramos. É muito comum as pessoas falarem assim para o descrente, você precisa se converter, né? Claro que a gente entende que nesse sentido é que a pessoa está pedindo para a outra se arrepender, confessar Jesus como Salvador, abandonar o pecado, mas ninguém tem condições de se autogerar, sabe? Uma criança, quando nasce, ela não tem condições dela mesma gerar a vida em si. Precisa que alguém gere ela para que ela tenha vida. E a regeneração é justamente isso. Deus nos dando vida espiritual. Ele nos gerando novamente. A segunda coisa que nós precisamos aprender sobre a regeneração é que essas duas definições, que nós acabamos de mencionar agora há pouco, têm em comum o fato de que destacam o novo nascimento como sendo uma obra exclusivamente de Deus. Então, o novo nascimento, a conversão, é uma obra exclusivamente de Deus. Ninguém por si mesmo tem a capacidade de se converter. Ninguém por si mesmo tem a capacidade de, por si só, nascer de novo. As pessoas podem muito bem se tornar religiosas, começar a frequentar uma igreja, mudar seu linguajar, mudar a sua forma de vestir, mas ainda assim não ser nascida de novo. Ainda assim não ser verdadeiramente convertido. Então, precisamos ter isso muito claro. Não é a parte externa que é a regeneração. A regeneração é uma obra interna que é feita por Deus nos crentes e, consequentemente, essa obra interna ela vai produzir frutos externos, que mais à frente nós vamos desenvolver essa ideia também.
Falar de regeneração como algo que possui participação humana torna a metáfora novo nascimento uma coisa bizarra, como nós já comentamos. Assim como uma criança não pode operar seu próprio nascimento, o ser humano morto em seus pecados não pode produzir em si uma nova vida. Então precisamos ter isso muito claro, meus irmãos. Olhem só esse texto aqui de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam Jesus Cristo. Leiam lá o texto, vocês vão ver isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo são aquelas pessoas que foram geradas de novo. São aquelas pessoas que nasceram de novo. Aquelas pessoas que foram regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo. E essa evidência da regeneração, essa evidência da conversão, é que elas receberam o Senhor Jesus Cristo. Só é capaz de receber o Senhor Jesus Cristo aquela pessoa que o Senhor Deus, o Espírito Santo, operou no coração, produziu conversão, mudou o coração de pedra e tornou um coração de carne, capaz de amar ao Senhor Jesus. Então, vamos, desse momento em diante da aula, explorar esse texto de João, capítulo 3. Esteja com sua Bíblia aberta nesse capítulo de João, e a gente vai ver aquilo que Jesus Cristo fala sobre regeneração. O texto de João 3 nos apresenta um fariseu chamado Nicodemos. Ele era um professor de teologia. O texto, versículo 10 de João, capítulo 3, fala que ele era mestre em Israel. Ele se apresentou a Jesus à noite e demonstrou certo respeito por Jesus. Leia lá o versículo 2. Jesus dá uma resposta aparentemente desconexa no versículo 3, sobre a questão de nascer de novo. E Nicodemos havia reconhecido Jesus como alguém vindo da parte de Deus. Olha o que Nicodemos fala para Jesus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Entretanto, Jesus disse que a maior necessidade de Nicodemos era nascer de novo. Olha que coisa interessantíssima, meus irmãos. É possível que uma pessoa muito religiosa, muito conhecedora das verdades de Deus, muito conhecedora da vontade do Senhor, que está envolvida com a fé, que já experimentou muitos milagres, já viu gente ser curada, já viu muitos sinais, e ainda assim essa pessoa não ser regenerada. Ainda assim, essa pessoa não ser nascida de novo. Em muitos casos, meus irmãos, existem pessoas que hoje em dia estão nas igrejas, que estão na mesma situação que Nicodemos, que apesar de conhecer muitas coisas da fé cristã, apesar de estar envolvido nesse universo cristão, de ter presenciado manifestações grandiosas do poder de Deus, ainda assim não nasceram de novo. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus estava demonstrando que precisamos ser transformados e não de novas leis. Uma pessoa pode presenciar grandes demonstrações de poder e ainda assim permanecer morta em seus delitos e pecados. Então, é muito comum, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo com essa doença, às vezes a pessoa pensa assim, rapaz, se aquele meu familiar que é incrédulo, ele visse alguma manifestação de poder, se Deus aparecesse numa nuvem, se Deus falasse por meio de uma voz, acontecesse alguma manifestação, uma pessoa morta ressuscitasse, as pessoas finalmente iriam crer, iriam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas a gente vê, meus irmãos, que não é isso que a Bíblia diz. A gente vê que os milagres, a presença de milagres, não quer dizer que as pessoas vão se converter. Por exemplo, lá na história do rico e do Lázaro, o rico que está lá no inferno, ele diz assim para Abraão, por favor, pai Abraão, manda alguém dos mortos para que meus familiares creiam e não venham para esse lugar. Sabe o que Abraão disse para ele? Eles têm Moisés e os profetas. O que é que isso significa ter Moisés e os profetas? Eles têm a Escritura. Eles já têm a palavra de Deus. E mesmo assim, eles não creem. Ou seja,
Ainda que alguém dos mortos se levante para evangelizar uma pessoa perdida, é muito provável que ela permaneça dura, endurecida, se ela não se converte ouvindo o evangelho, a palavra de Deus. Ainda que um morto se levante, ela não vai se converter, ela vai permanecer endurecida nos seus delitos e pecados e procurar alguma justificativa, né? Dizer, porque na verdade não morreu, na verdade foi algum efeito biológico que aconteceu e tal, alguma manifestação catastrófica que aconteceu, mas não vão acreditar na verdade. É isso que a Bíblia diz. Sem uma transformação interna operada por Deus, o ser humano jamais perceberá o seu pecado como Deus o percebe, e muito menos recorrerá a Jesus Cristo suplicando perdão. Ser regenerado, portanto, é nascer da água e do Espírito, é o que Jesus fala em João capítulo 3, e um texto paralelo que muito provavelmente o Senhor Jesus lembrou ao usar essa expressão água e do Espírito, é Ezequiel capítulo 36, do verso 24 ao 38, que é aquele texto que fala de quando Israel voltasse do cativeiro babilônico, o Senhor Deus iria purificar o seu povo. Também aconselho que nesse momento você dê uma pausa aqui no vídeo, leia essas passagens de João capítulo 3 e Ezequiel, e logo depois continue desse ponto que a gente parou aqui, tá bom? Água e Espírito se referem a dois aspectos da nova natureza na regeneração. Por um lado, precisamos de perdão e purificação. Então, o símbolo que é representado nessa figura aí de Ezequiel, que o próprio Senhor Jesus usa, é o símbolo da água, certo? Temos uma vida cheia de pecados que precisa ser lavada, estamos espiritualmente sujos, portanto, precisamos de água. Meus irmãos, é muito importante a gente deixar claro que nesse texto aqui, o Senhor Jesus Cristo não está falando sobre batismo. Nós não estamos falando que no momento que você se batiza, que você é purificado, que você é regenerado pelo batismo, né? Isso é um ensinamento errado, né? A doutrina da regeneração batismal é um ensinamento errado, antibíblico, porque seria justamente o contrário de tudo isso que a gente está falando. Nós estamos falando que a regeneração é uma obra feita por Deus. Se a regeneração fosse feita pelo ato do batismo, então qualquer pessoa seria regenerada. Era só você chegar lá para um pastor, para um padre, seja lá quem for, querer se batizar, dar um mergulho, você já era regenerado. E isso é completamente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Então, o batismo, ele é um símbolo, né? Estou falando de símbolo. Ele é um símbolo que representa uma realidade espiritual que já aconteceu no dia da sua conversão. Quando você se batiza, você confessa publicamente diante de Deus e dos homens que você se identifica com o Senhor Jesus Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Quando Cristo morreu, você morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, você ressuscitou com ele. O batismo em si, ele não produz a regeneração. Ele simboliza a regeneração que já aconteceu. A água da companhia de água, né, que aqui na Bahia é a Embasa, a água da Embasa não tira pecados. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Por outro lado, necessitamos ser novos, transformados. Precisamos de vida para não voltar à lama. Foi isso que Ezequiel disse no capítulo 36, que vocês já leram. O coração de pedra do ser humano é um coração duro, indiferente às coisas espirituais. Ele não quer se render a Jesus e nem deseja a santidade. Somente uma pessoa que foi regenerada é capaz de ter apreço pelas coisas espirituais. É capaz de ter desejo por Cristo. É capaz de ter desejo por santidade. É capaz de ter desejo de obedecer a Deus, de viver uma vida que agrada a Deus, de sentir repulsa pelo pecado, não querer pecar, não querer viver de maneira contrária àquilo que a Bíblia nos diz. O Espírito Santo é a pessoa que opera o novo nascimento, né? É o Espírito Santo que produz essa regeneração, um novo nascimento. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dá um novo coração. E só assim nós podemos
amar a Deus. Só assim nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e viver em arrependimento e fé. Muitas informações a respeito do vento, né, essa figura que é utilizada pelo Senhor Jesus para representar o Espírito Santo, são misteriosas e inexplicáveis. Não podemos vê-lo, segurá-lo com as mãos, ver a distância percorrida do vento. Apesar disso, sentimos a sua presença, ouves a sua voz. Então, o Senhor Jesus ele usa essa figura, né, do vento para mostrar que da mesma forma que o vento age na nossa vida, o Espírito Santo ele age, né? O novo nascimento é assim. Há muitos elementos misteriosos e inexplicáveis, mas é perceptível na vida do regenerado. Algumas pessoas têm uma experiência de conversão marcante, né? Pessoas que muitas vezes veio do mundo, que têm um histórico de pecados grotescos, coisas terríveis, e essas pessoas sabem exatamente quando ocorreu a sua regeneração. Naquele dia que você creu, se arrependeu de fato, às vezes você chorou, às vezes você sentiu alegria, às vezes você sentiu sair de você um peso muito grande. Então, a experiência de conversão de algumas pessoas são assim, bem marcantes e as pessoas lembram muito bem. Mas existem aquelas outras pessoas que, às vezes, a vida toda cresceu na igreja, quando era criança se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, e às vezes não sabe muito bem quando foi a data exata, o período exato. Então, isso é possível de pessoa para pessoa acontecer. Mas o fato é, meus irmãos, quando acontece a regeneração, quando o novo nascimento acontece na vida da pessoa, há uma transformação moral, uma transformação no pensamento, uma transformação nas prioridades, do desejo por Deus, o desejo por santidade. E você deposita sua total confiança, não na sua bondade, não na sua moralidade, não na maneira como você cuida das pessoas que precisam, mas na obra do Senhor Jesus Cristo. A sua total segurança de salvação está naquilo que Jesus fez por você. Você se arrepende dos seus pecados e vive para honrar o Senhor Jesus. Isso é conversão. Conversão significa mudar de direção. Você ia para uma direção, que nem essa imagem aí. Só que aconteceu algo na sua vida, Jesus mudou a sua vida e agora você está caminhando em uma outra direção. Você se converteu. Certo? Né? Ou melhor, você foi convertido. Ficaria até melhor se a gente usasse essa expressão, né? Já que a regeneração é uma obra feita por Deus. E a conclusão do assunto da regeneração, logo depois a gente vai falar da justificação. Quais são os resultados do novo nascimento? Primeiro, Deus desperta a fé salvífica e nos une a Cristo. Então, ser convertido é ser unido espiritualmente a Jesus Cristo. Você está ligado a Cristo, de tal forma que aquilo que Cristo fez lhe pertence. A morte de Cristo é a sua morte. A ressurreição de Cristo, a vida de Cristo é a sua vida. Nossa primeira centelha de fé é a vida que vem por meio da regeneração. Quem faz isso na nossa vida? O Espírito Santo. A regeneração é uma vida marcada pela luta e a vitória crescente sobre o pecado. Se você é regenerado, você luta contra o pecado. O pecado não é mais seu amigo, o pecado é seu inimigo, produz tristeza na sua vida. E você não só luta, você vence o pecado. A regeneração desperta o amor sacrificial, o amor ágape, o amor pelos perdidos, o amor pelo Senhor, o amor pelo povo de Deus. Então, esses são efeitos da regeneração. E a justificação? Enquanto a regeneração aponta para a condição interna do nosso coração e a mudança da nossa vida, a justificação aponta para a nossa condição aos olhos de Deus. Então, você está vendo? São coisas similares, que andam juntas, né? São duas retas paralelas que andam juntas, que são coisas diferentes, mas que estão caminhando numa mesma direção. Então, regeneração é o que acontece dentro de mim, dentro do meu coração, e que muda a minha maneira de viver, a minha maneira de enxergar a vida. E o que é justificação? Justificação é a minha condição diante de Deus, como Deus me vê.
É isso que é justificação. Então, na justificação, nós recebemos uma declaração judicial, né, no tribunal de Deus, de que cumprimos tudo que a lei exige de nós. Somos declarados justos diante de Deus. Então, vê aí na sua mente a figura de um tribunal, né? O juiz manda o povo ficar de pé, né, para declarar a sentença do pecador. E aí, no momento que ele olha para aquela pessoa que crê no Jesus Cristo, ele olha para aquela pessoa e declara inocente e bate o martelo. Tá. Então, você é declarado inocente diante de Deus. Por que você é declarado inocente? Porque alguém assumiu a culpa do seu pecado. Jesus Cristo, ele veio e assumiu a sua pena de morte que você merecia. Você merecia o inferno, você merecia a indignação, estar distante de Deus, apartado da presença amorosa de Deus eternamente. Mas o que Jesus Cristo fez? Morreu no seu lugar. Então, o preço já foi pago, a pena já foi paga. Então, Deus te declara justificado. Você foi inocentado diante de Deus. Este assunto é importantíssimo. Lida com a questão mais importante da humanidade. Como eu, um pecador, posso ser aceito por um juiz que é santo e justo, por meio daquilo que Cristo fez por você. Então, para compreender a justificação, é necessário, primeiro, compreender o conceito bíblico de justiça. No Antigo Testamento, o conceito de justiça aparece com frequência no contexto forense, ou seja, no contexto jurídico. Uma pessoa justa é a que é declarada sem culpa por um juiz. Então, aqui tem essas referências. Aconselho você pausar o vídeo de novo e ler essas referências também. Os que são absolvidos são considerados corretos em relação a Deus. Isto é, cumpriram o que se esperava deles naquele relacionamento. Então, meus irmãos, isso é extremamente importante a gente saber. Por quê? Existem determinadas vezes, depois de cometermos determinados pecados, que nós nos arrependemos, nós já confessamos ao Senhor, nós entregamos a Deus, mas às vezes nós sentimos no nosso coração que ainda não foi perdoado, né? Que ainda não está, sabe, em paz. Mas você já foi sincero, você já se arrependeu. Justificação, meus irmãos, não tem a ver com sentimento. Justificação não tem a ver como você se sente. Justificação tem a ver como Deus te vê. Deus te vê como quem? Como um pecador que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele te perdoou, ele te inocentou, apesar de quem você é. Ele fez isso por causa daquilo que Cristo fez. Quando ele olha para você, ele olha aquilo que Jesus fez por você. Então, isso é justificação. O Novo Testamento vai além da concepção de justificação do Antigo Testamento, né? Então, o Novo Testamento ensina que a justificação é feita à parte das obras da lei, né? Ninguém é justificado pelas obras da lei. Você não é justificado por Deus porque você é uma pessoa correta, um bom pai de família, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa que nunca maltratou ninguém, uma pessoa que sempre foi exemplo na sociedade. Justificação não é isso. Justificação, aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, são justificadas, são inocentadas diante de Deus, porque creem no Senhor Jesus, por causa daquilo que Cristo fez, apesar de quem elas são. Justificação é o ato declaratório de Deus, pelo qual, em razão da suficiência da morte expiatória de Cristo, ele afirma que os crentes cumpriram todos os requisitos da lei que lhe diz respeito. Ou seja, eu quebrei a lei em todos os aspectos. Por quê? Porque Tiago diz que aquele que quebrasse um dos mandamentos quebraria toda a lei. Mas Cristo Jesus viveu a lei perfeitamente. Ele cumpriu a lei perfeitamente em meu lugar. Se eu estou unido a Cristo Jesus, a morte de Cristo é a minha morte. Ele já assumiu a minha condenação. Ele já levou o preço do meu pecado. Ele já expiou os meus pecados. Já levou sobre si os meus pecados. E quando Cristo levanta dos mortos, eu estou nele. Eu levantei com Cristo. Eu estou salvo. Certo? Eu fui declarado justo porque eu estou unido a Cristo. A justificação é um ato forense
de imputação da justiça de Cristo ao crente. Não uma infusão de santidade, mas uma questão de declarar justa a pessoa, como faz um juiz ao absolver um acusado. Portanto, a justificação não torna uma pessoa justa, mas a declara como tal. Ou seja, ainda que você crê no Senhor Jesus Cristo, mas você continua pecando. Você continua muitas vezes desobedecendo, falando coisas que não deve, tendo pensamentos terríveis que você às vezes se pergunta, meu Deus, como eu sou capaz de ter esse tipo de pensamento, meu Deus? Não tem como eu ser de Deus e pensar esse tipo de coisa, né? Então, quando você foi justificado pela fé, houve uma declaração no tribunal de Deus e você foi inocentado, apesar de quem você é. Então, esse é um aspecto legal da justificação. A justificação não acontece todo dia. Hoje eu pequei, me arrependi e sou justificado de novo. Não. A justificação aconteceu naquele dia que você se converteu. Quando você pensa em justificação, você deve olhar para o passado. Naquele dia, em 1900 e não sei quanto, quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu fui regenerado, eu fui justificado. Isso aconteceu uma vez na minha vida e esses efeitos da justificação perduram para todo sempre. Desde aquele dia, Deus, quando olha para mim, mesmo quando eu peco, Deus não pensa mais em destruir, em me punir. Por quê? Porque Cristo levou o meu pecado. Cristo pagou o preço pelo meu pecado. Quando ele olha para mim, ele vê a figura do Filho. Como somos justificados? Pela fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, o justo viverá pela fé. Deus é justo, aplicando a condenação que deveria cair sobre nós em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Deus é misericordioso, justificando aqueles que creem que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício substitutivo. Romanos capítulo 1, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, somos inocentados por Deus, estamos em paz com Deus. E lembrando, essa paz que o texto está falando não é um sentimento, mas é do ponto de vista legal. Deus, quando olha para você, ele não te olha mais como um inimigo, ele olha como alguém que foi declarado justo por causa daquilo que Cristo fez. É importante notarmos os dois sentidos da palavra justiça na Bíblia. Primeiro, uma pessoa que nunca violou a lei, que no caso desse texto de 1 João, é o Senhor Jesus Cristo, chamado de o justo. E a letra B, uma pessoa culpada cuja penalidade fora paga. Também indico vocês lerem esses versículos, são muito importantes. Os crentes são justos porque a justiça de Cristo foi creditada a eles. Poderíamos comparar a duas empresas que se fundem. Seus ativos antes separados são unidos e daí por diante tratados como mútuos, né? Então, nós recebemos a justiça de Cristo. Quando a gente fala de imputação, a gente fala sobre essa troca. Ou seja, eu tinha uma fatura do cartão de crédito toda endividada, com o nome no SPC Serasa. O que é que Cristo fez? Cristo pagou a minha dívida e ele me deu o crédito dele, o cartão de crédito dele com saldo ilimitado. Isso é imputação. A troca, eu dei para ele minha fatura cheia de dívida e ele me deu o cartão dele com crédito ilimitado. Certo? Isso é ser justificado. Ok, meus irmãos? Essa é a indicação do livro. Eu indico esse livro para vocês, para que vocês possam se aprofundar mais nesse assunto da justificação e regeneração, certo? Que esse livro do Paul Washer, O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, foi um livro publicado pela editora Fiel. É um livro muito bom, é um livro interessantíssimo, que aprofunda tanto sobre a regeneração quanto sobre a
justificação. Eu agradeço muito a vocês pela paciência, agradeço pelo cuidado, pelo carinho, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos e que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Volte esse vídeo quantas vezes precisar, veja todas as referências bíblicas, faça anotações e com certeza você terá um crescimento espiritual, né, maior, compreendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós no dia da nossa conversão. Deus abençoe a todos.